cansativo, eu vou abusar um pouco da sua paciência durante os 15, 20 primeiros minutos, mas depois nós vamos mergulhar na palavra de Deus, se você estiver disposto a ouvir. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Aqui é outro nível, né? João capítulo 5, a partir do primeiro versículo, está escrito: Depois disso havia uma grande festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas, quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito carregar teu leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo me disse: Toma o teu leito e anda. Então eles disseram: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que tu já estás são. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Se você puder e quiser, você diz amém? Amém. Como combinado, tome seu assento e me dê a sua atenção durante uns 15, nos 20 minutos aí, para poder explicar alguns conceitos para os irmãos. Amados, permita-me usar aqui uma definição dada pela psicologia. E a definição da psicologia para o comportamento é entendido por a ação. Todo e qualquer tipo de ação, sejam ações conscientes ou inconscientes. Logo, para a psicologia, friso, comportamento é todo e qualquer tipo de ação, sejam ações conscientes ou ações inconscientes. Bom, se comportamento é ação consciente e inconsciente, o que me leva a ter esse tipo de comportamento? Porque eu estou agindo da forma que estou agindo ou me comporto da forma que me comporto? O que é que me constituiu quanto esse ser social que sou neste comportamento? De onde esse comportamento é oriundo? De onde ele vem? E existem 2 escolas de filosofia oriundas num período chamado de renascentista. Nesse período nós temos essas escolas que são chamadas de racionalismo e empirismo. A primeira, ela recebe o título aí, é dado o título a um pai fundador dessa escola, a Platão. Então, segundo essa escola de Platão, e temos um outro filósofo chamado de Rousseau, o homem já nasce com um conhecimento inato, inclinado a um comportamento bom. Segundo esse pensamento aí, dessa escola racionalista, é o viver, a sociedade, o meio que vai corrompendo este homem, mas há um conhecimento já inato ao homem. Claro que isso estou falando de forma muito grosseira, é um entendimento um pouco mais complexo, dados nos ensinos de Sócrates e de Platão, acerca, por exemplo, da reminiscência, o acesso à alma, o conhecimento, a questão de virtude, o homem bom e etc. Mas eu quero que você entenda que há uma escola que influencia as escolas de psicologia mais à frente, chamada de racionalista, que é uma escola que tem dado o título a Platão, como se o homem fosse do seu comportamento com valores mais internos do que externos. Há uma segunda escola que rivaliza com o racionalista, que é o empirismo. E assim como temos um pai fundador para a primeira, temos para a segunda, e o segundo é Aristóteles, aluno de Platão. Para ele, o oposto do racionalismo, o empirismo acredita que nós, na verdade, nascemos vazios. E aí um grande pensador chamado John Locke diz que nós somos uma espécie de lousa branca.
E conforme nós vamos vivendo, nós somos um conglomerado complexo das experiências que vamos adquirindo, seja a família que nos educou, o meio que nós vivemos, a sociedade que estamos integrados, as experiências que adquirimos foram constituindo esse ser que somos hoje por uma série de processos de absorção dessa cultura, deste meio, dessas experiências, e que me fez ser aquilo que sou. O que nós podemos resumir aqui é que hoje em dia nós podemos vincular isto. De fato, não precisamos só optar por uma ou por outra. Sabemos que se comportamento é ação, quer seja consciente ou inconsciente, na verdade eu sou do meu comportamento, quer seja interno, do racionalismo, do que nós chamamos hoje de genética, e também somos resultados de algo externo, chamado de ambiente, dado ao empirismo. Então eu sou um resultado tanto de uma carga genética, meu pai e minha mãe tiveram um coito, decidiram me trazer à vida e recebi uma carga genética através do meu nascimento. Não só essa carga genética, recebi educação, experiências, vivências que também foram modulando, me constituindo como ser social e me tornei aquilo que sou hoje. Percebeu o que eu estou dizendo? Fatores internos e externos colaboram, impulsionam, modulam aquilo que você é hoje e fazem você ter esse comportamento. Mais uma vez, insisto, todo e qualquer tipo de ação consciente e inconsciente. Dado isto, dentro de uma visão macro desse pensamento, nós temos uma cultura brasileira. E dentro dessa cultura brasileira, e é difícil definirmos cultura porque existem grandes teóricos que vão falar e tentar definir o que é cultura, nós temos aí uma estatística de que o Brasil é uma das nações, de forma estatística, cristã maiores do planeta. E por sermos uma população muito cristã, parte da nossa cultura também é imbuído desse pensamento cristão. E isso é fácil de notar. Quando terminar o culto, você sairá, faça essa experiência, converse com alguém pelo telefone ou por perto e pergunte para ele sobre expectativas do ano que está vindo. Naturalmente, essa pessoa dirá, olha, mesmo que não seja protestante, se Deus permitir, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se Deus me der saúde. Então perceba que ele verbaliza, se expressa e às vezes se comporta de uma forma muito próxima a que nós nos comportamos aqui dentro desse meio religioso, buscando sempre o centro da vontade de Deus. Então, de certa forma, a cultura brasileira empurra o homem a ter um comportamento, uma ação ou uma reflexão de cunho cristão. No entanto, mesmo sendo uma nação cristã, nós não podemos levar isto de forma literal no seu comportamento. Então, o que está vendo aqui esta noite, na verdade, é um choque, um dualismo. Nós temos aqui a Adebrais em Itapevi, que tem um pensamento o tempo inteiro, seja do seu comportamento vinculado aos textos sagrados, e da porta para fora temos um outro povo, aqui em Itapevi, que não professa a sua fé em Cristo e que tem um comportamento moldado por um outro ambiente. E aí a vida para nós deveria ser mais facilitada. Para nós, crentes, servos de Deus, a vida deveria ser um pouco mais confortável. Em que sentido que eu falo isto? Bom, se o meu comportamento é qualquer tipo de ação, seja consciente ou inconsciente, dado um resultado, tanto de forma externa como externa pelo ambiente, significa que esse ambiente faz pressão no meu pensamento o tempo inteiro e me faz refletir, e essa reflexão me leva a um comportamento. Qual? Que eu não posso agir simplesmente porque quero agir, mas se eu quero agir, devo jogar este agir em Deus. Te explico. Quando nós nascemos, o meio do nosso nascimento foi o coito, mas nós sabemos que o dono da vida é Deus. Então, para nós que estamos aqui esta noite, nós acreditamos que a vida é muito mais do que um produto de um enlace de corpos. É algo que Deus deu ao homem, permitiu ao homem a vida. Então, se Deus para nós existe, e ora, existe tanto que se Deus nos livre disso, não existisse nada do que aqui há, existiria. Então, Deus é mais real do que esse microfone que está aqui, porque Ele é antes de tudo e tudo passou a ser simplesmente por meio da sua vontade. O que significa que, se há um Criador, há quem determine a essência do objeto criado. Eu vou usar um exemplo que dei num congresso lá em Goiânia, que vai caber aqui. É só o exemplo e a gente vai seguir o pensamento. Quem ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Amém. Não se canse. Lembra lá que eu disse que ia abusar um pouquinho da paciência, mas dará certo. Vamos lá. Isso aqui é um microfone, e aí suponhamos que eu adentre aqui a igreja e olho para esse objeto e fique curioso, não entenda muito bem o que é, nunca tinha visto, e pergunte para alguém, o que é aquilo ali? E alguém me diga, aquilo ali é um microfone que serve para captar a voz. Percebeu? Então, para nós, aquilo que é só é vinculado à sua utilidade.
Aquilo que existe e não tem utilidade vai para a lata do lixo. Então, naturalmente, eu não quero entender as coisas pela sua definição ou nomenclatura. Além da nomenclatura, eu quero saber a sua utilidade. Então, a pessoa respondeu de uma forma mais total, né? É o microfone que capta a voz. O que ele está querendo dizer para mim? Em algum momento, redobra atenção, em algum momento, alguém percebeu que aquele que discursava não tinha voz audível a toda a plateia. Então, se eu estivesse aqui discursando aos irmãos, como estou fazendo na homilia, sem este aparelho, naturalmente, com o mesmo tom de voz, as pessoas que estão mais afastadas teriam dificuldade de ouvir a minha voz. Então, alguém olhou aquilo e disse assim, não dá para alguém ficar gritando assim de que seja escutado. Então, eu vou criar um aparelho para captação de voz. Quem criou isso aqui disse assim, microfone, você nasceu, você existe para captar a voz. Não tenta ser retorno, que você não nasceu para ser retorno. Se você tentar ser retorno, você vai cair em desuso e vai para a lata do lixo. Os crentes aqui parecem inteligentes, já estão percebendo, não é verdade? Se o microfone tentar ser caixa, não vai funcionar. Então, o microfone só está em perfeita utilidade se encaixa na vontade daquele que o criou. Esse é o nosso pensamento e o nosso comportamento de vida. Porque para nós, conversão, eu só sei que uma pessoa é convertida não pela roupa que ela usa, ok? É característica, mas não me diz se ela é convertida ou não. Eu não sei se a pessoa é convertida pela Bíblia, porque carregar a Bíblia é característica, mas não me faz ver uma pessoa convertida. Conversão é o falecimento do vivo. Então, eu só sei que a pessoa é convertida quando aquele versículo recai sobre a vida dela. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ok? Então, ou seja, o comportamento do crente é um comportamento de morto. Ora, morto não tem comportamento. Pois é, porque aquele que está em nós vive em nós. E a partir do momento que Cristo vive em mim, não há espaço para dois seres viverem no mesmo espaço aqui. Se não há como dois seres viverem juntos no mesmo espaço, eu não penso mais, ele pensa por mim. Eu não decido mais, ele decide por mim. Eu não ando mais, ele anda por mim. E isto é o princípio de conversão. Ora, todo esse comportamento qualquer tipo de ação tomada de forma consciente e inconsciente, significa que além dos dados genéticos, sou moldado pelo ambiente. Se sou moldado pelo ambiente, creio que é um ser que criou todas as coisas, aquele que cria determina a natureza do objeto criado, e aquele que me criou determinou a minha essência, devo respeitar essa essência, e a minha liberdade de vida se restringe ao altar. Então, toda decisão, comportamento ou ação que deveria ter, se vincula a isto aqui. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o Pai em secreto, e o Pai que está em secreto mandará você tomar determinado tipo de ação. Esse é o nosso pensamento, ok? E poderia dar outros textos, por exemplo, há caminhos para o homem que parece ser de vida, mas no final a morte. Outro texto, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Outro texto, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, se vocês ouvirem, guardar e praticar os mandamentos que hoje vos ordeno, vocês viverão, notando que obedecer a Deus não é condição de ser abençoado, obedecer a Deus é condição de vida. Sem obedecê-lo eu não consigo viver. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a minha direção, meu comportamento, meu guia, a minha ação. Ou seja, a nossa ação é uma liberdade restrita. Agora, se cá estivéssemos, vamos chegar aqui em João capítulo 5, e se cá estivéssemos e não fosse aqui um templo, ok? Exemplificando aqui. Se nós estivéssemos aqui, isso aqui não fosse um lugar de adoração, fosse uma reunião de reflexão de vida, estivéssemos aqui numa palestra, ouvindo boas músicas. Como seria a sua vida? Se o meu comportamento ligado a Deus, a minha ação se restringe à vontade dele, e se eu tiro Deus? E se eu tiro quem determina a natureza do microfone, a sua essência? E se eu tiro um Criador? Como eu viveria a vida? Bom, aí fora em Itapevi, as pessoas vivem da seguinte forma: se não há um Criador, não há quem me antecede, não há quem me antecede, não há quem determina a minha essência. Logo, existem 3 características de quem vive sem Deus. A saber, primeira, liberdade brutal. Quando eu digo brutal, eu digo porque ela é brutal no sentido de que eu não sou guiado por alguém que me criou. Eu não sou orientado. Eu vou me desenvolvendo quando ser social, chego na maturidade, tenho que ter a capacidade cognitiva de me perceber o ambiente que me molda, e a partir dessa percepção, vou tomando decisões do que quero ser. Então, eu tenho que usar a minha liberdade a partir de mim mesmo, a partir da minha razão. Então, eu posso ser um microfone sendo retorno, eu posso ser um microfone sendo caixa, eu posso ser um microfone tentando ser cadeira, um microfone que cismou em ser pedestal, um microfone que quer ser púlpito, porque acha que púlpito é mais bonito do que ser microfone, porque não há quem determine a minha natureza ou a minha criação. Logo, dito isto, vem para o segundo aspecto. Qual o segundo aspecto?
Um filósofo chamado Heidegger diz que a vida é o ser e o nada, é um pêndulo. Então, quando, por exemplo, ele usa o exemplo do giz, ele diz assim, olha, o que é isso? Aí você diz, é um giz, mas é um giz, é um instrumento que serve para escrever na lousa. O que significa dizer que você entende que o giz é porque serve para escrever. Então, você cai em uma decisão que você tem que tomar. Se eu sou livre para ser o que eu quero, eu não digo nem só no aspecto pecaminoso, hedonista do sentido, eu digo no sentido da vida. Quero ser advogado, quero ser médico, quero ser professor, quero ser pastor, sei lá o que você quiser ser. Então eu não posso ficar com os braços cruzados, eu preciso colocar o meu ser em projeção. Então eu tenho que usar a minha liberdade para pôr esse ser em projeção. Se eu não coloco em projeção, eu serei nada. Porque entre decidir ser e ser de fato, existe uma caminhada. Então tem gente que quer ser, mas não descruza os braços. Essa pessoa não é, ela só existe. Existe uma diferença entre viver e existir. Tem gente que está existindo em Itapevi, ainda não aprendeu a viver, porque quem olha para o vento não semeia. Há outras pessoas que dizem, não, eu quero ser, serei e vou à luta. Essas arregaçam as mangas, propõem o ser em projeção e vão em luta daquilo que querem ser. E aí se tornam. E quando se tornam, serão utilidade. Por que utilidade? Se você pensa que você é, ou que quer ser, aquilo que simplesmente você quer ser, é um engano muito grande. Existe uma frase de um filósofo chamado de Mafezoli, ela tem contexto, tá? Ela não cabe em qualquer lugar, mas aquilo que estamos tecendo cabe. Ele diz o seguinte, sou o que sou porque os outros disseram que sou. O que significa dizer que aquilo que quero ser, só serei porque quero me encaixar em algo. Então não sou para mim, sou para os outros também. Por exemplo, sou pastor de alguém, sou cantor aos ouvidos de alguém, sou músico que acompanha que está cantando, ou que faz música para alguém. Sou médico, que clinica alguém. Sou advogado, que advoga para alguém. Então, eu não sou simplesmente para mim, sou também para os outros. Então, eu sou utilidade. Então, eu só consigo ter uma vida confortável, não só pelo diploma, mas pelo reconhecimento de onde decidi me encaixar. Percebeu? Liberdade, projeção e utilidade. Liberdade, projeção e utilidade. Agora, redobra-se então, que a gente vai cair aqui no texto. Por que no texto? Porque você também é como eles lá. Em que sentido? Eu estou na terra. E se estou na terra, preciso decidir o que quero fazer da vida. Porque se não decidir, só serei nada. E se decidir, proponho ser para frente. E se proponho ser para frente, também seria utilidade. Imbuídos nesse pensamento de se encaixar em algo na vida, tem gente aqui que tem um comportamento e uma ação voltada ou predisposta para ser um advogado, um médico, um doutor, um empresário, um empreiteiro, eu não sei o quê. Só que nós não podemos ter o comportamento deles lá. Qual é o comportamento deles? Liberdade brutal. E o nosso, liberdade no altar. Se eu cair no engodo de permitir que o ambiente de Itapevi me molde e eu não molde Itapevi, eu até mesmo, imbuído de uma boa intenção, poderei cair no desleixo de tomar decisões sem consultar a ele. E quando o meu comportamento é eu vivendo e não ele vivendo em mim, eu seria o reflexo de João capítulo 5. Você não quer mais ouvir, não. Você não quer mais ouvir, não. Quem quer ouvir, diga glória a Deus, por favor. Claro. Eu sou um gato e me olhar agrada a vocês. Fala aí. Seu sorriso me ofendeu um pouco, mas não tem problema. Vamos lá? Bom, qual o reflexo e o paralelismo proposto em João capítulo 5? O paralelismo que eu quero propor para vocês é a forma que João está escrevendo. Se não, vejamos. Redobre a atenção, a gente vai mergulhar aqui. Olha o que o João está escrevendo. Ele começa a escrever coisas importantes, mas ocultando informações importantes. Como assim ocultando coisas importantes? Ele diz assim, bom, e havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Bom, se tem festa de judeu e ele foi para Jerusalém, só podem ser 3 festas. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Estas festas são festas obrigatórias em celebração, nesta época, indo para o templo. O templo cai no ano 70 depois de Cristo, por conta de umas convulsões, de uma revolta judaica que foi instigada por um determinado romano, não vou falar como ela foi instigada, porque foi um ato obsceno, há mulheres aqui e não cabe eu falar da forma que foi. Eu só sei que essas revoltas gerou essa convulsão social, que no ano 70 você tem a destruição do templo e a dispersão dos judeus sobre o mundo e não se juntou até agora. Então significa dizer que até o templo, no 70, eles iam para o templo para celebrar essas 3 festas. Só que essas 3 festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, irmãos, não são feriados, tá bom? Estas festas aqui são mandamentos. Levítico diz o seguinte, são convocações, solenidades e reuniões santas. Então o judeu, por exemplo, até hoje, que passa a Páscoa com fermento, estou dizendo nem que não celebre, com fermento em casa, ele é desligado espiritualmente. Então, para não ser desligado espiritualmente, ele precisa celebrar Páscoa. São festas de caráter importantes e perpétuas. É até
o final dos tempos para o povo judeu. Jesus é judeu, João é judeu, ele deveria retratar aqui que festa é, porque a festa tem caráter de mandamento. Só que João diz assim, não, Itapevi, eu não vou dizer para vocês que festa era, Braz, eu não vou falar se era Páscoa, se era Pentecostes, se era tabernáculo, pouco importa. Não, lógico que importa. Ele disse, não importa. O que importa é a outra informação. Qual? Que Jesus estava. Então, o que João está nos transmitindo é o seguinte, seja Páscoa, seja tabernáculo, seja Pentecostes, seja congresso de irmãs, festa de jovens, de criança, não importa. A partir do momento que a Debraz Itapevi estiver com as portas abertas e os seus membros se reunirem com um coração festivo de dar um culto a Deus, Cristo estará no nosso meio para a glória do nome dele. Bom, se Cristo está no nosso meio, está por algum motivo, porque não está à toa. Nosso Deus não é um Deus grego que, segundo, se não me engano, um pensamento filosófico epicurista, de que se Deus existe ou não, eu não sei, mas se existe, não está preocupado com os dilemas humanos. Pelo contrário, Deus não está com os braços cruzados nesse exato momento. O culto é mútuo. Você propõe ação de relação, Deus também recebe essa relação e propõe se relacionar com você. Se ele está por alguma razão. E qual é a razão? Procura quem está doente. Todas as vezes que a Debraz estiver com a porta aberta aqui em Itapevi, vocês vierem para cá, Cristo está, vai ter gente sã, vai ter gente curada, vai ter gente em movimento, mas sempre vai ter alguém com a vida travada. E é esse que Cristo está querendo procurar, os que estão com a vida travada. Aí João diz assim, e havia um homem. Tá, que homem? Não vou falar também. E o nome? Não importa. Tá, filho de quem? Menos ainda. O que ele fazia lá? Estava doente. Qual é a doença? Também não falo. Não, Carlos, a epígrafe do texto diz paralítico. Epígrafe é um acréscimo de quem traduziu o texto sagrado. Não é pecado, é só um acréscimo, mas no texto ali no grego é enfermo. Enfermo não tem conotação. Eu não sei se a coluna travou, eu não sei o que aconteceu, se foi uma coisa de guerra, qual o motivo, caiu do cavalo, eu não sei. Eu sei que ele estava com a vida travada. Aí João diz assim, eu não vou te contar que festa era, não vou te falar o nome do homem, não vou te falar o nome da enfermidade, mas eu vou te revelar o estado dele. Qual é o estado? 38 anos aqui dentro, mas a vida não anda mais. Tá, mas só isso? Não, Jesus encontra ele depois e diz assim para ele, olha rapaz, vai, só não volta a pecar. Opa! Então, na verdade, a trava foi por uma ação, não pela doença. Vou repetir isto. Bom, se comportamento é todo e qualquer tipo de ação, seja consciente ou inconsciente, essas ações são moldadas pelo lado interno e externo, sendo que o ambiente também colabora para o meu comportamento, e o ambiente no templo me diz que é um ser criador, e aquele que cria determina a natureza do objeto criado. E a partir do momento que eu sou objeto criado, eu tenho que me restringir à liberdade de notar, a minha ação não pode ser restrita ao meu pensamento. Se a minha ação não pode ser restrita ao meu comportamento, toda vez que tento me comportar diferente da vontade dele, eu peco. E a palavra pecado em hebraico tem duas conotações no hebraico. Então você tem a palavra iniquidade no Antigo Testamento, que sempre no hebraico é uma ofensa direta a Deus, e você tem uma palavra chamada de ratá, em Lamentações capítulo 3, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Uma palavra de caráter polissêmica, que dependendo do seu contexto, vai mudar a sua semântica, o seu significado. Ali é pecado para Deus, mas Juízes capítulo 20, os homens atiravam a pedra com a funda e erravam o alvo. Errar o alvo é ratá no texto. Então é um erro. Então quem tenta, até mesmo com boa vontade, eu não estou falando pecado do que nós estamos acostumados, ok, daquela gravidade. Estou falando até de viver a vida sem Deus. O microfone tentando ser caixa. Não vai dar certo. E todas as vezes que eu tenho um comportamento e uma ação em mim, sou microfone, mas eu quero ser caixa. Sou microfone, mas eu quero ser caixa. Sou microfone, mas eu quero ser caixa. Qual será o resultado? A minha vida vai travar. Então tem gente que errou uma vez, mas está com a vida travada há 38 anos, porque erros do passado serão fantasmas do presente. Está entendendo? Bom, 38 anos não são 38 dias. 38 anos não são 38 semanas. Ou Jesus se apresenta ou a vida dele não destrava. Aí João coloca duas esperanças. Sendo que ouvir, diga glória. Duas esperanças. Primeira esperança, ele diz, são três esperanças, perdão. Primeira esperança, Jesus se apresenta e para na porta da ovelha. Segunda, 5 alpendres. Terceira, a pergunta, queres ficação? O que Cristo está dizendo para aquele rapaz é o seguinte, você quer ver a sua vida andar de novo? Você quer ver botar asa e você voar? Você quer ver a sua vida voltar em dinâmica?
Você quer ver a sua vida voltar a ter prosperidade, você conseguir andar, se mexer? Ele diz, eu tanto quero que estou aqui no Giro Renovação. Eu estou aqui porque eu sei que tem um movimento que acontece aqui na Debra de Itapevi, que quem entra no movimento com a vida travada sai com a vida destravada. Eu estou aqui para isso. Eu creio no movimento, eu vejo o movimento, eu escuto os testemunhos. Eu não estou reclamando de falta de oportunidade. O que eu estou reclamando, na verdade, é que oportunidade tenho, e eu até me lanço nela. Só que o meu problema é que eu não estou mais cabendo na oportunidade. Toda vez que eu entro, alguém entra antes de mim. O que ele está dizendo é mais ou menos isso aqui, irmãos. Olha, o meu erro do passado me faz atrasar no presente. Então, todas as vezes que eu tento entrar na oportunidade que foi aberta para mim, outro melhor do que eu se encaixa. Não estou entendendo, Carlos, então eu te explico. Lembra quando a sua mãe disse, tenha um comportamento bom, meu filho, seja obediente, vai para o colégio e estuda. Porque estudar, irmão, não é tese de doutorado. Você não precisa criar uma tese, é só assimilar o que já inventaram. Então, era só sentar na carteira e entender o que já estavam falando. Mas você falou, não, é muito complicado, eu não aguento, o meu negócio é pipa, é jogar bola, é bolinha de gude, é namorar escondido. Bom, você curtiu a vida, ou seja, a sua decisão do passado é um fantasma do seu presente. Graças a Deus você está aqui, graças a Deus você está aqui, mas parece que a vida não anda mais. E por que não anda? Porque oportunidades perdidas no passado te fazem perder as portas do presente. Então não é que não tem emprego, é você que está sem currículo porque você não valorizou aquilo que deveria ter valorizado. Está percebendo? Por exemplo, a mesma coisa quando a sua mãe disse assim, minha filha, esse homem aí não é de Deus para você. Você disse, não, isso é intriga da oposição. É sim, claro que é para mim, isso nasceu para mim. Aí o pastor J. Marques, com todo carinho, abriu o gabinete e disse, minha filha, ele não oferta, ele não dizima, ele não abre a Bíblia, ele vem bater papo, ele conversa, o negócio dele é futebol, é Corinthians, é São Paulo, é Flamengo. Ele entende de tudo de baixo, mas de cima não entende nada. Se ele não honra a Deus, minha filha, não vai botar um Carme Stefano no teu pé, você está entendendo? Se não respeita a mãe, não vai te respeitar, está entendendo? Decisões erradas no passado se transformam em fantasmas no seu presente. A mesma coisa para nós homens. Meu filho, olha essa moça aí, o que ela entende de cabelo de duas pontas. Ela vem para o tempo para ver se o cabelo tem duas pontas, se tem cutícula, sabe? Reclinar a cabeça no ombro do namorado, como se alguém quisesse ter um namorado aqui dentro. Fique em paz, filha, fique em paz. Ele não é um Rodrigo Hilbert da vida, não é? Ok? Então, mas aí o negócio dele é esse, não tem uma marca no joelho, não sabe o que é 48 de jejum, nunca fez propósito de 24 horas de jejum. O jejum dele é de arroz, é de chocolate, é dobrar o joelho à meia-noite, acordar à meio-dia e falar que jejuou. E casamento não é só a reação sexual, é cumplicidade, é companheirismo, é ombro a ombro, é lado a lado. Aí você disse, não, mas é uma tchutchuca. Vai lá, casou com a tchutchuca, se você mandar ela abrir a Bíblia em Sofonias, ela se perde e não sabe nem que tem o profeta Sofonias na Bíblia, não é verdade? Decisões do passado, fantasma do presente. Cristo olha para ele e diz assim, olha, você quer levantar? Ele disse, mas ninguém pega meu currículo, ninguém estende a minha mão. Ele disse, claro, o lugar é de gente doente. Do mesmo forma que você quer vitória, tem gente também precisando. Do mesmo lugar que você quer uma porta, tem gente também precisando. Não é que a pessoa é individualista, é que está todo mundo aqui cego, manco, coxo, precisando de uma intervenção. Só que a pergunta de Cristo é, eu não vim perguntar se você quer um anjo, se você quer um movimento de um anjo com uma bandeja de ouro. A pergunta não é essa, a pergunta é, você quer? Se quiser, eu gero uma oportunidade para você voltar ao movimento. Ele disse, eu quero. E como é que esta oportunidade nasce? Numa cristologia perfeita. Como é que esta oportunidade nasce? Ela só nasce numa cristologia perfeita. 5 alpendres, porta da ovelha. 5 alpendres, porta da ovelha. 5 alpendres, porta da ovelha. Irmão, se ele dissesse assim, ó, porta da ovelha já era, não faz muito sentido. Se ele diz 5 alpendres, também não faz muito. Agora, 5 alpendres e porta da ovelha é cristologia perfeita. Por que cristologia perfeita? Porque no Antigo Testamento e no Novo Testamento, com o templo, você tinha um sistema sacrificial. Então, para eu adorar a Deus, eu tinha que sacrificar. Lembrando que a palavra sacrifício para nós, aqui na nossa língua, é algo muito pesado, né? Como se fosse doloroso, alguma coisa nesse sentido. No hebraico é korban no singular, korbanot no plural. A palavra korban é oriunda de um radical do hebraico, que significa proximidade. Então, quando eu quero me aproximar de Deus, só pelo altar e sacrificando alguém. Bom, esse sacrifício, nós temos alguns animais que são permitidos o sacrifício, dentre eles o mais famoso, o cordeiro. Só que quando eu ia sacrificar, onde que passava o animal que ia para o sacrifício? Pela porta da ovelha. Então a porta da ovelha é a porta do sacrifício. Cristo está na porta da ovelha,
é um tipo de cruz, porque ele é o cordeiro que tira o pecado no mundo, olhando para a porta do sacrifício. Então, quando Cristo para na porta da ovelha, é como se ele fosse uma representação da cruz. Se a cruz está ali, 5 alpendres está travando gente doente. 5 alpendres está travando gente doente, que é a lei de Moisés. Nós temos aqui, no Antigo Testamento, a palavra Taná. Taná, em hebraico, é a aglutinação de 3 palavras. Torá, Neviim, Ketuvim. Torá é leis, Neviim são os profetas anteriores e posteriores, e você também tem os escritos, chamados de Ketuvim, que são salmos, cantares e algo do gênero. Então, você tem o número 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, número de Deuteronômio, e para quem é da área de direito, sabe que uma norma jurídica não é imbuída de emoção. Então, ela pune. Se você tiver certo, ela vai te absolver, se você tiver errado, ela vai te condenar. O que o número 5 está dizendo para aquele camarada? A lei nasceu para isto, para apontar o seu pecado. Ela é boa, mas ela também te condena. Então, você está condenado a não mais andar, porque quem mandou tentar ser um microfone querendo ser caixa foi sair da vontade de Deus, hoje está com a vida travada. E o que te restará é olhar para os seus netos e filhos dizendo: olha para a minha vida como é ruim, olha para a minha vida e não tome as mesmas decisões, olha para a minha vida, se eu tivesse aceitado a Jesus antes. Eu disse: não, eu vou mudar essa história. Basta você sair do teu passado e se arrastar até o caminho da cruz. Opa! Se você chegar no caminho da cruz, eu vou destravar a sua vida. Então você quer dizer, Carlos, que por mais que eu perdi 20 anos de pagode, 30 anos de cachaça, 15 anos de cocaína, 10 anos de balada, 5 anos de rave, eu aprontei, eu fiz tudo, estou com a vida travada, cheguei no templo, tem esperança da minha vida destravar? É 38 anos com ela travada. Tem. E por que tem? Porque Deus não pode negar a si mesmo, e ele disse não, é uma oração, mas faz parte da ação divina. E qual é a ação divina? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Agora a gente vai mergulhar. Bata na mão de 3 crentes e diga para ele: Deus sempre passa da medida. Diga mesmo: Deus sempre passa da medida. Não, eu quero que você diga para 3, perturbe mesmo: Deus sempre passa da medida. Deus sempre passa da medida. Carlos, por que Deus passa da medida? Se não vejamos a estrutura da oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu vou usar um ambiente aqui, tá? Não leve na literalidade. Vamos ao ambiente. Se o meu povo da Debrais de Itapevi, que se chama pelo meu nome, é o meu povo, se arrepender dos seus maus caminhos e entender que o comportamento e a ação, quer seja consciente ou inconsciente, não pode ser pautada na cabeça deles, que eles não são microfone para ser caixa, e se voltarem a querer ser microfone, arrependidos, voltarem a mim e disserem: Deus, me perdoa, eu fui microfone tentando ser pedestal, mas agora a minha ação estará restrita no altar e eu não serei mais moldado por Itapevi, eu moldarei Itapevi. Deus diz: eu ouvirei dos céus. A oração é de pecado, mas eu vou passar da medida. Você está pedindo perdão, eu vou trabalhar na agricultura. Além de te perdoar, eu vou tratar da tua terra ferida. Tratar de terra ferida significa pegar aquilo que não produzia para voltar a produzir. Vou pegar o que estava parado. Já era para você ter levantado as 2 mãos há muito. Levante as 2 mãos o mais alto que você puder e não baixe a sua mão. Isso, sustente a sua mão. Porque antes que 2021 caia nos braços de 2022, prepara o culto de ação de graças, porque vai ter testemunho de vitória neste Julho Renovação. E qual será o testemunho? Você reunirá a sua família e dirá: vocês me conhecem, eu nasci com vocês, nós somos casados, e você sabia que eu andei aí pela vida em Itapevi, tentando ser o microfone caixa, um comportamento da minha cabeça, mas agora a minha ficha caiu e eu voltei ao caminho do sacrifício. Deus destravou a minha vida. Só quem acredita nisso, fecha a palma da tua mão como se segurasse a tua vitória, e eu te dou 3 minutos para você fazer o barulho que o diabo não gosta de escutar. Tua terra seca será destravada hoje. Eu espero você. Meu Jesus, já está destravando. Aqui do meu lado direito, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, eu espero você. Não pare de adorar, não pare de glorificar. Vai voltar a dar fruto o teu casamento, vai voltar ao movimento os teus filhos, voltará ao movimento a tua história. Tua vida espiritual não morrerá mirrada. Queres ficação?
glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo uma presença da parte de Deus. Fecha o guarda-chuva que vai chover renovação sobre a sua vida. Ela voltará ao movimento. Evangelho de Lucas capítulo 15. Evangelho segundo escreve Lucas capítulo 15, versículo de número 11, naquela seção das que nós chamamos parábolas perdidas, ou parábola das coisas perdidas, melhor dizendo. Alguns dizem que é uma parábola só. Eu não penso dessa forma, são 3 parábolas, porque são 3 contextos diferentes. Lembrando os irmãos que parábola é um ensino indireto, não são ilustrações e elas não são reais, tá? Esse negócio assim, será que a parábola aconteceu? Não, não aconteceu. Ela é um retrato real. As histórias são encaixadas não em fábulas, existe um contexto, uma cultura real, mas não necessariamente aconteceu. Por exemplo, a parábola do grande banquete de Lucas capítulo de número 14, você tem ela já um retrato anterior a de Cristo nos escritos judaicos. Então são métodos de ensinamentos, tá? Ilustração e parábola são métodos diferentes, mas não cabe aqui explicar. O que eu quero que você entenda é que nesta parábola ele diz assim, não preciso nem explicar os detalhes, você conhece o texto, mas olha isso aqui, dualismo. Por que dualismo? Porque o rapaz está num conflito dualista, porque ele está na casa do pai, e a casa do pai é boa, mas tem regra para se viver. Qual é a regra de vida da casa do pai? Se comportamento é todo e qualquer tipo de ação, de forma consciente e inconsciente, na casa do pai a minha ação é qual? Posso, pai? O senhor deixa? Não é assim? O senhor me permite? O que o senhor acha? O que o senhor está pensando sobre? E aí a liberdade é restrita. Quando ele olha para a terra longínqua, conflito. Lá o comportamento é diferente. Por que diferente? Porque lá o microfone pode ser caixa. Então, para minha vida ser boa, eu sei agir, eu sou maduro, sou experiente, isso aí eu mato no peito. Da minha herança. Aqui não. Eu vou aproveitar que não está gravando. Lá na minha igreja tem um grupo de pessoas que acha que o que fará a vida feliz é a herança. Então eles não querem ficar na casa do pai, eles querem a herança e ir embora. Então ele diz, me dá o carro que eu resolvo. Me dá uma casa que está tudo certo. Me dá minha posse que eu vou embora e está tudo resolvido. O pai diz, com herança você não vai viver. Sua vida vai ser ruim, que você vai ser um microfone tentando ser pedestal. Seu comportamento vai se desencaixar do meu, sua vida vai travar. Ele diz, não vai. Tá que eu levo. Toma herança, vai embora, e lá é assim, liberdade, projeção, utilidade. Na sua liberdade se projetou para fora, se projetou para fora, foi útil. Só que quando acabar lá fora é assim, acabou, não presta mais, vai pro chiqueiro. Só 2 aí deram glória. Aqui dentro não. Não, aqui dentro também eu só presto se for útil. Você está enganado. Porque as suas obras de justiça para Deus são como um trapo de imundície. Ele te ama porque simplesmente resolveu. Não... Vai num grito de glória a Deus por isso ou não? Mas não fora não. Está servindo, está com a gente, não está servindo, vai para o chiqueiro. Quando ele perde tudo, ele socorre um amigo. Vai até um amigo e diz assim, e aí, como é que vai ser minha vida agora? Chiqueiro. Quando ele passa em frente a esta casa, aí nessa rua, e olha a Debra Itapivi com as portas abertas, Júlio Renovação, todo dia, ele disse assim, eu não nasci para morar no chiqueiro. Eu não nasci para andar com porco. Eu não nasci para estar no lixo. Eu aqui padecendo necessidade. E na Debra Itapevi, em período pandêmico, recessão econômica, o povo está contando testemunho, pulando e festejando. E disse, não, vou sair dos alpenes e me arrastar até o sacrifício, levantar-me e ir e ter com meu pai. Só que a palavra padecer necessidade vem do grego histerel. A palavra histerel no grego significa padecer necessidade ou ficar para trás. O que ele está dizendo foi eu sair da sua casa, todo mundo fluiu, só eu estou ficando para trás. Foi eu sair da tua vontade, todo mundo está voando, só eu estou ficando para trás. É por isso que esta noite tem 2 tipos de pessoas, as que estão voando e as que estão travadas. E por que estão travadas? Porque estão aqui, mas querem viver a vida por meio da sua cabeça. Agora as outras que dizem, eu estou morrendo de vontade, mas esperei no paciência,
Você não vai dar glória a Deus mesmo nessa? Vamos mandar a mão assim para receber, ó, para receber. Teu Deus não tarda, Deus não chega atrasado, e se Ele prometeu descanso, Ele vai cumprir. A herança cairá na hora certa. Então receba esta palavra da parte de Cristo Jesus. Você não está ficando para trás, você está esperando o momento de Deus chegar na tua vida para as coisas começarem a voar. Vou repetir mais uma vez. Alguém vai olhar para você e vai dizer: não vai não, trouxa, não vai não, bobo, não vai pegar essa oportunidade não. Você vai dizer: eu até quero, mas se Deus falar que não é, se eu teimar que eu vou me dar mal, então eu vou esperar nele, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Quem recebe a palavra? Você não está recebendo não? Só quem está recebendo e entende isto, dá um pulo dessa cadeira, uma razão de glória, se você puder adorar a ele. E eu vou concluir. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado, com todo respeito e carinho. Você pode fazer isto, mas perturbe, irmão. Chacoalha esse crente aí, chacoalha ele, chacoalha ele. Fala assim: acorda. Jesus está perguntando se você quer ver a vida voltar a andar. Vai voltar. Olha o que ele disse: agora que você está curado, toma a tua cama. Não deixa a tua cama no Júlio Renovação. Ele te levantou dela, pega ela, bota nas costas, vai embora. Tem dois ensinos importantes aqui. Primeiro, irmãos, eu não vou cair eu não quero cometer lachon hará. Eu não quero ter língua venenosa, porque língua venenosa deixou Miriam leprosa. Toda a vida dos outros cabe a Deus, porque eu não sou juiz de mim, quem dirá dos outros. Então, eu não tenho nada a ver da forma que as pessoas se expressam no altar. Eu só não sou menino de chegar aqui e falar assim para você, criar contenda. Eu não vou criar contenda porque, irmão, eu sou pobre, é que vocês são ricos. Quem tem inveja de mim, irmão, tem que tomar gadenal. Não tá bem mesmo, tá? Não tá bem, psiquiatria direto, tá? Não tem essa. Naturalmente as pessoas são curiosas porque elas viveram com você, beberam com você, curtiram com você. Não era para você estar bem. Não era para você estar bem. Gente, vou ser sincero. Estão falando de mim. Claro, você se assusta. Você aprontou o tempo inteiro, viveu uma vida toda torta. Aí acaba o Júlio Renovação, tá você com a cama na mão. Alguém vai olhar e vai dizer: ué, quem te mandou tomar a cama? Nunca vi você andar tão fácil assim. Nunca vi tua vida fluir tanto assim. Aí você vai dizer: sabe o que é? Eu estava esperando um movimento acontecer na minha cabeça, mas para minha surpresa, no Júlio Renovação, Jesus encostou na porta da ovelha. E disse assim, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras. Ele mandou tomar minha cama e levantar. E segundo, glória a Deus, só tem valor para quem tem a cama nas costas. E eu concluo agora. 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Será assim: Jesus, vivemos uma vida errada, porque quando ele diz assim, vai para o sacerdote, você tinha 2 tipos de lepra, e o sacerdote tinha que analisar para saber qual tipo de lepra era, porque tem um termo ali que a gente usa no Antigo Testamento, é longa a história, coloca lepra, mas não era lepra, era uma doença espiritual, que a gente não tem uma tradução muito correta para aquilo. Então ele diz assim, você quer ser curado? Vai para o sacerdote, vai se arrepender lá. Porque ele está dizendo o seguinte, começa a ter um comportamento toda ação, toma uma ação consciente na minha palavra, faz o que eu estou mandando.
que essa doença vai sumir. Conforme eles vão andando, no meio do caminho a lepra sumiu. Dos 10, só um notou e disse: gente, espera aí, vocês não estão percebendo não? Percebendo o quê? Que a cama que estava aqui, ó, me travando, agora está na minha mão. Ou seja, a gente está curado da lepra. E o que tem a ver? Se vocês quiserem ir, eu vou voltar para agradecer. Porque tem gente que glorifica em caixa. Como assim caixa? É só mediante o movimento que ele quer. É o anjo da bandeja de ouro. E eu sou continuista, eu não sou sensacionista. Aí ele só glorifica com a revelação, só glorifica se falar a cor da meia, só glorifica se for a música que gosta, só glorifica se for o texto que aprecia. Só que outros chegaram aqui, pastor Samuel J. Max, com a cama nas costas dizendo: pode não ter acontecido de forma instantânea, mas quando eu comecei a ter um comportamento debaixo da direção que ele mandou, a lepra da minha vida foi saindo durante a caminhada. Quantos entendem que a caminhada ainda cura? Faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir. Se você puder, fecha os teus olhos. Eu estou apaixonado por Itapevi. Qual é a área da sua vida que Jesus precisa movimentar, irmão? Tem um negócio diferente aqui. Esse Júlio Renovação tem um negócio diferente nesse ambiente, irmãos. Você está testificando dessa presença que eu estou sentindo ou só eu estou sentindo? Olha ali, ó. Ixi. Você é livre, irmão, para adorar a Deus. Você é livre, você é livre, você é livre. Se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, dirás aos montes: caminhem para o meio das águas, eles caminharão. Se vós estiverem em mim, a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser, vos será feita. É essa hora que você precisa dizer: Deus, essa é a minha terra seca, essa foi a minha péssima decisão, foi aqui que a minha vida travou. E Jesus está te dizendo: então pode preparar, que eu vou fazer um movimento diferente acontecer e oportunidades. Quem crê comigo nisso, abra a boca. Qual é a área da sua vida? Feche seus olhos. Isso, irmão. Fechar os olhos não é fechar a boca, não é verdade? Fechar os olhos não é fechar o coração, não é verdade? Olha aí, ó, tem gente com a cama nas costas dizendo: eu conheço ele da caminhada. Oh, glória, eu conheço ele da caminhada. Eu voltei para agradecer porque ele botou a minha vida em movimento. Se a sua vida já está em movimento, abra a boca e agradeça. Se a sua não está, abra a boca e clama, porque ele colocará a tua vida novamente nos eixos. Esta é a palavra de Deus para você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, irmãos, eu não vou nem fazer nada, nenhum ato profético. É essa hora que você tem que começar a abrir a boca e gritar o nome da tua família. É agora, irmãos, é agora. É agora que você tem que gritar o nome dessa cura. É agora que você tem que gritar o nome daquela porta. É agora que você tem que gritar o nome do teu neto, da tua neta. Você está entendendo? O céu está aberto, o céu está baixo em Itapevi. É nessa hora que você tem que dizer: Senhor, ninguém me ajudou, não porque não quiseram me ajudar, mas tem coisa que só o Senhor pode fazer. Eis aqui a minha vida, me gera uma oportunidade nova. Deixa Jesus movimentar a tua vida. Deixa eu ver quem trouxe o glória. Deixa eu ver quem trouxe o aleluia. Deixa eu ver quem trouxe a glória. Isso. Quem tem o glória, dá o glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Se você quer chorar, chore, mas chore de alegria. Se você quer dançar, dance, mas dance de alegria, como Miriam dançou, dizendo: o Senhor me tirou o fardo do Egito e agora eu sou livre para cantar só o Senhor a Deus. Adore. Do céu, buscamos sua vontade seja feita na terra como é no céu. Adore a Deus. Se derrame nele, se derrame nele.
segredo da vida está na obediência ao Pai. Adore a Deus com o coração resgate. Vida do ex. Gera um movimento, Deus. Gera um movimento. Mais uma vez. Ele está gerando um movimento que os anjos não geraram. Ele está gerando um movimento que os homens não geraram. Deus na sua vida. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, é o poder. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Tome seu assento por 2 minutinhos. Tome seu assento por 2 minutinhos. Tem glória a Deus aí. 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 Pessoas aqui no nosso meio que tentaram ou estão tentando viver a vida sem Deus. Eu não estou dizendo que você é vil, que você é mau. Eu estou dizendo que sem Deus nada podemos fazer. Um certo dia Abraão disse: Ló, nosso gado cresceu, mas não dá para viver mais junto, porque os nossos pastores brigam. Se você quiser direita ou esquerda, e assim sucessivamente. Para onde você quer ir? Ló disse: eu irei para onde meu gado pode engordar. Ele só viu o campo, porque há caminhos para o homem que parece ser de vida, mas o final é morte. A intenção dele era boa, mas ele não viu Sodoma. Entrou em Sodoma, perdeu a esposa, dormiu sexualmente com as filhas, acabou com a família. Porque sem Deus até aquilo que é bom começa a ficar amargo, mas com Deus aquilo que é amargo começa a ficar doce. O que eu tenho que fazer? Primeiro que você não dá o primeiro passo. A graça está te atraindo desde o começo do culto. Os louvores, a saudação, a oração está espancando a porta do teu coração, te amarrando e te dizendo: vem para o caminho da porta da ovelha. Ele quer te tirar desse alpendre que te trava. E o que você precisa fazer é um ato simbólico de Romanos 10, versículo 9. Se com a boca confessares e o coração creres, será salvo.
Quantos acreditam que Jesus ainda salva pessoas? Fiquei sabendo de ontem, eu creio que ele continua a salvar. Onde está a primeira vida?